Um bom dia a todos, eu sou Lúcio Soares e dando continuidade ao que a casa tem feito, durante esse período de isolamento social, em obediência às determinações das autoridades sanitárias. Nós vimos fazendo a gravação das palestras, das reuniões públicas e exibindo a partir dos horários das respectivas reuniões no canal do YouTube da nossa casa. E essa palestra está sendo exibida na reunião de segunda-feira, dia 11 de maio, às 10h30 da manhã. Então, nós vamos dar início fazendo a nossa oração, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, dizendo a Ele: Mestre querido, amigo, modelo e guia, nessa hora, Mestre, nós contamos com a Tua presença, através dos Teus trabalhadores espirituais, dos nossos guias, dos trabalhadores da casa de Rita de Cássia, que possamos ser intuídos para termos a melhor palavra e desenvolvermos da melhor forma o tema proposto do Teu Evangelho, Jesus. Que seja com a Tua permissão, mas sobretudo com a permissão de Deus, nosso Pai, que possamos dar início a essa palestra. Graças a Deus. E antes de vermos especificamente qual é o tema que nos coube nessa manhã, eu gostaria de dividir uma história com vocês. Nessa história, muitos já conhecem, ela é encontrada em muitos sites, em muitas fontes de pesquisa, inclusive na internet, e ela leva por título O Turista e o Sábio. E segundo essa história, no século passado, um turista americano, ele foi à cidade do Cairo à procura de um sábio muito conhecido que vivia nos arredores da cidade. E foi indicado o local onde ele poderia encontrar o sábio. Ele foi até a casa e lá chegando era uma residência extremamente simples, uma casa muitíssimo modesta, e quando ele bate e lhe é permitida a entrada, ele se surpreende com o fato de ser um pequeno cômodo onde havia uma quantidade muito grande de livros, mas de mobília apenas uma cama, um pequeno banco e uma mesa. E aí ele pergunta ao sábio: onde estão os seus móveis? E o sábio olha para ele, curioso, e pergunta a ele: onde estão os seus? E aí o turista diz a ele: olha, mas eu estou aqui de passagem. E o sábio redargui: mas eu também estou de passagem. A vida na Terra é apenas uma passagem. E eu estou começando o estudo de hoje por esse conto, porque ele traz no seu conteúdo a essência da proposta que a casa traz para o estudo dessa reunião, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da doutrina. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, especificamente nos itens 9 e 10, que são duas mensagens espirituais, na parte das instruções dos Espíritos, em que esses comunicantes vão nos sensibilizar em relação à importância do que seja a verdadeira propriedade. Nós sabemos que eu gosto de começar sempre sedimentando as nossas reflexões nos 5 fundamentos da doutrina espírita, os 5 grandes basilares da doutrina espírita. A primeira é a existência de um único Deus, infinitamente bom, justo e misericordioso. O segundo é a existência de multiplicidade de planetas habitados, a pluralidade das casas do meu Pai, como dizia Jesus. Então, na visão da doutrina espírita, não existe vida apenas no nosso planeta, mas muitas das moradas da casa do Pai, que é o universo. Depois disso, nós temos, como terceiro fundamento, a possibilidade de comunicação entre os dois planos, dos encarnados e dos desencarnados. Como quarto fundamento, nós temos a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação como um dos fundamentos, e o quinto, que vai nos interessar mais diretamente no estudo desse tópico de hoje,
é a sobrevivência da alma à morte do corpo e a sua pré-existência, mesmo a formação do corpo. Então, a alma, o espírito, melhor dizendo, ele pré-existe aquele corpo que ele vai habitar durante a encarnação. E quando o corpo falece, é apenas aquele veículo que serviu ao espírito durante aquela encarnação que se desfaz, que se extingue, porque o espírito permanece, sobrevive com todas as suas características, com todas as suas qualidades que já tenha construído e também com as suas imperfeições ainda, suas paixões, seus vícios. É isso? Então, aqui quando nós falamos do que seja a verdadeira propriedade, nós temos que pensar que quando um espírito ele reencarna, ele vem para uma existência material, assumindo um corpo de matéria, ele vem com um propósito, não é isso? Porque, vou fazer uma pequena janela aqui, porque muitos de nós, né, espíritas, nós chegamos à casa espírita muitas vezes em busca de respostas a perguntas que a nossa religião anterior não conseguia responder, ou mesmo não tínhamos religião, mas num certo dia nós paramos e pensamos em questões que transcendem a existência da matéria. Principalmente três, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Nessa pergunta do que eu estou fazendo aqui, né? Ou seja, a vida não é simplesmente uma sucessão, né, de fatos que nós lembramos como infância, como adolescência, como maturidade, como velhice. Né? É algo muito maior do que isso. Né? Por isso que eu lembrei do fundamento da pré-existência da alma e da sua sobrevivência à morte do corpo físico. Porque quando um espírito se programa para reencarnar, né, existe um objetivo. Esse objetivo é o progresso. Né? O progresso é uma das leis morais, das leis naturais, a que toda a obra da criação está subordinada, submetida. Então, tanto desencarnados como encarnados, nós estamos submetidos à lei do progresso. É bem verdade que muitas vezes nós decidimos, por nossa própria vontade, mantermos-nos estacionários. Mas mesmo esses períodos em que o espírito decide permanecer estacionário, pelo exercício do seu próprio livre-arbítrio, isso é uma decisão dele que ele não pode imputar a ninguém, mesmo esse período faz parte do seu processo de progresso. O processo, o caminho será sempre esse, crescimento, com alguns períodos de estacionamento, mas que fazem parte desse processo. Então, quando nós retornamos com um objetivo. O Livro dos Espíritos, na questão 132, nos diz isso. O objetivo da encarnação é buscar o aperfeiçoamento, fazer com que, através das experiências que a encarnação possibilita a esse espírito, ele possa ir conquistando a sua melhoria, o seu processo de crescimento, a sua busca da perfeição. Não que ele não faça enquanto esteja desencarnado. A evolução, o progresso se dá nos dois planos. Quando estamos desencarnados, nós estudamos, nós crescemos, nós ampliamos os nossos conhecimentos, nós temos contato mais direto, mais lúcido, mais ostensivo com os nossos guias, que tanto nos ajudam. Nós revemos as nossas existências anteriores, examinamos os nossos erros para tentar não errar novamente nos mesmos pontos. Então existe progresso enquanto estamos desencarnados. Porém, quando nós estamos na carne, é que nós temos a oportunidade de colocar à prova, de ver se realmente nós construímos, principalmente no nível do sentimento, tudo aquilo que nós aprendemos que precisamos desenvolver. Tudo que nós estudamos, tudo que nós passamos a conhecer, nós precisamos introjetar na nossa vida. Então isso
É um processo que sai do patamar meramente do conhecimento para o patamar do sentimento. E aí nós vamos efetivamente ser colocados à prova. Vamos testar se temos ou não aquela aquisição. Então, mergulhamos nessa experiência da carne, porque é muito importante a gente lembrar. Nós não somos um corpo que está habitado por um espírito. Nós somos um espírito. Somos um ser espiritual imortal. Um ser inteligente, que pensa, que sente. Que nesse momento, nós encarnados aqui no planeta Terra, nós estamos passando por essa experiência material. Mas somos um espírito. Estamos encarnados. Então, mesmo nós espíritas, né, nós muitas vezes nos pegamos no equívoco de... Outro dia eu estava vendo até um amigo falando, não, porque isso é uma psicografia do médium tal, através e ditado pelo espírito de Emmanuel. Não, na verdade não é espírito de Emmanuel, é o espírito Emmanuel. Nós somos o espírito. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então, muito bem, meus amigos, quando nós então encarnamos, nós vimos a encarnação com essa proposta, a proposta de aquisição, de crescimento. Só que ocorre que muitas vezes, durante a nossa encarnação, nós nos desviamos dessa missão. Nós esquecemos que estamos aqui para desenvolvimento do nosso ser espiritual, do que nós chamamos de patrimônio espiritual. E isso tem tudo a ver com esse tópico da verdadeira propriedade. Por quê? Porque o patrimônio do espírito não são as coisas materiais. É muito justo que, enquanto estejamos encarnados, nós gozemos dos benefícios que os bens materiais nos conferem. Aliás, é a própria espiritualidade superior que nos diz isso. Nós encontramos isso, por exemplo, nesse próprio capítulo 16, no tópico 14, quando uma mensagem grande, muito bonita, do espírito Lacordaire, ele fala do desprendimento dos bens terrenos. E logo no começo, ele fala assim, o amor aos bens terrenos constitui um dos maiores, mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. Com as aplicardes todas as nossas capacidades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais, sede sinceros. Proporciona uma felicidade sem mescla, ele pergunta isso. E logo a seguir ele fala, compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do seu trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Então, meus amigos, o próprio espírito, Lacordaire superior, que ajudou tanto na codificação, nos diz, é natural, é justo que nós gozemos os benefícios, o conforto que nós oferimos com o fruto do nosso trabalho. O que nós não podemos, porque aí Deus passa a não mais aprovar, através de sua lei, é que nós nos dediquemos exclusivamente a esse tipo de busca pelo gozo dos prazeres materiais. E depois, no capítulo seguinte, Sede Perfeitos, no tópico 10, que leva o título de Homem no Mundo, temos uma mensagem de um espírito protetor e que nos diz o seguinte, não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Então, o que a gente percebe, meus amigos, é que não existe
nenhuma condenação no fato de termos prazeres ligados aos bens terrenos. Mas é muito importante a gente discernir o que é temporário e o que é o definitivo. Nós estamos na existência material temporariamente, estamos encarnados, mas somos seres espirituais imortais. Então a construção do nosso patrimônio espiritual, ela não pode estar pautada na construção de patrimônio material. Nós precisamos cuidar daquilo que não é material. E o que não é material? As virtudes. É isso que logo no primeiro item desse estudo, da verdadeira propriedade, o Espírito Pascal no item 9 nos diz que a nossa preocupação deve ser a construção das virtudes, meus amigos. Isso é muito importante, nós discernimos, porque enquanto estamos encarnados, convenhamos, é um pouco difícil. Por isso que eu costumo dizer que eu me proponho todo dia acordar e quando vou escovar meus dentes, eu olho para o espelho e digo, eu sou um ser espiritual imortal. Porque as tentações da matéria, justamente pelo prazer que ela proporciona, e esse prazer, diga-se de passagem, foi conferido por Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 712, os Espíritos esclarecem a Kardec e a nós todos que Deus conferiu prazer à utilização dos bens materiais para nos estimular a utilização dos bens materiais. Por quê? Porque os bens materiais são instrumentos de evolução, tanto a nível individual, com o que nós fazemos com ele, com que tipo de virtude nós desenvolvemos quando temos o bem material na mão. Se vamos enclausurá-lo no nosso patrimônio único, tirar o uso, o aproveitamento único e exclusivo para nós, ou se nós vamos pensar, por exemplo, nas lições de Jesus, se vamos pensar no próximo. Então, Deus conferiu, isso é proposta de Deus, conferiu prazer aos bens terrenos para que nós nos sentíssemos estimulados a utilizá-los, porém para utilizá-los de acordo com o nosso livre-arbítrio. E quando nós pensamos nisso, na utilização dos bens materiais, nos vem imediatamente à mente a discussão seguinte do Livro dos Espíritos nesse capítulo, quando fala do que é o uso, dos bens, o uso e o abuso. Isso é uma questão que eles nos dizem que é extremamente relativa. O que para uma pessoa é um uso absolutamente equilibrado, para outra pode ser desequilibrado. Isso é algo totalmente relativizado. Tem uma companheira da casa que sempre dá um exemplo de um grande artista. Um grande artista, um concertista, ele precisa ter quantos smokings para fazer as suas apresentações? Eu, Lúcio, não preciso de nenhum. Então, se eu tivesse um, para mim já seria abuso. Imagina se eu tivesse 2, 3, 4, como vários artistas possuem. Mas é uma questão de necessidade. Então, quando eu abuso da utilização dos bens materiais que a encarnação nos propicia para que a gente possa deles utilizar e construir patrimônio espiritual, quando eu abuso disso, eu estou indo contra a lei de Deus. E toda vez que nós vamos contra a lei de Deus, nós nos afastamos dela, dizem os Espíritos, nós sofremos. E isso é algo muito misericordioso, muito reconfortante da lei de Deus. É um indicativo. Toda vez em que nós, diante de alguma atitude nossa, nós já sentimos um desconforto, isso é a consciência que nos fala. É onde as leis de Deus estão escritas, estão plantadas. Cada um de nós traz na consciência essa verdade do que é o certo, do que não é. Basta querermos nos perguntar, nos examinar para esse tipo de coisa. Muito bem, meus amigos. Eu gosto até muito de uma definição que fala de abuso, que é de uma blogueira, o nome dela... Eu vou ficar devendo para vocês. Se me fala a memória, é Bárbara Coré, mas é ela sim. Ela diz o seguinte, o excesso acontece
quando eu sinto sede de um gole d'água e eu peço um rio todo só para mim. Isso é um bom exemplo do que é abuso, excesso na utilização de bens. Quando eu tenho necessidade de alguma coisa e eu ou peço, ou busco, persigo, me dedico a conseguir muito mais do que seja necessário. Em exemplos assim, às vezes, superlativos, fica muito fácil. No dia a dia nós precisamos consultar a nossa consciência para saber exatamente como isso acontece. Porque, meus amigos, a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Tudo na lei de Deus tem um equilíbrio. Tudo. Então, se eu tenho sede de um gole de água, mas eu peço um rio, muitos dos meus irmãos vão ficar sem possibilidade de ter o seu gole de água. Isso gera o desequilíbrio, isso gera o desrespeito à lei de Deus. Quando eu faço isso, eu não penso em amar o próximo, não penso nem mesmo em amar a Deus, porque eu estou me centralizando no universo, estou me colocando no centro disso tudo. Então é uma coisa que a gente deve pensar, meus amigos. E aí vem uma questão, né, que nos é sempre assim muito importante, né? Já sabemos, né, que temos um objetivo ao encarnarmos. Esse objetivo é aprimorar as nossas construções morais, né? Aperfeiçoarmos-nos como seres espirituais. Esse é o objetivo. E quando chegamos aqui, por conta de todas as tentações que a matéria nos coloca, muitas vezes nós nos desviamos desse objetivo e, esquecendo que somos algo muito maior, passamos a nos considerar como se fôssemos simplesmente um corpo, com vontade, né, com sentimentos, mas um corpo. A gente acaba pensando que a nossa vida se restringe a essa existência. E quando a gente passa a pensar dessa forma, a gente busca a satisfação, porque a satisfação é uma busca infinita do ser, só que o espírito busca a satisfação plena pela conquista das virtudes, que um dia levará ele até a perfeição, até estar junto de Deus. Mas quando nós esquecemos de tudo isso, nós não paramos para pensar. E olha, meus amigos, que se nós formos sinceros conosco, nós vamos perceber que em vários momentos da nossa vida, esse tipo de questionamento bate à nossa porta. Quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa querida, quando um tipo de aborrecimento, de sofrimento é recorrente na nossa vida. E aí nós olhamos para aqueles, né, que estão próximos a nós e perguntamos, poxa, esse tipo de aborrecimento nunca bate na porta de fulano, por que só bate na minha? Então eu tenho problema com o meu chefe, eu só trabalho com pessoas difíceis? Ou eu só vivo com vizinhos difíceis? Esse tipo de questionamento faz com que a gente seja convidado a parar um pouquinho para pensar. O que eu estou fazendo aqui? E nesse momento, se a gente realmente procura ajuda, e eu digo procurar ajuda não é só de casas espíritas ou templos, amigos, não. Procurar ajuda daquilo que está dentro de nós. Esse contato com Deus que vive dentro de nós, que plantou dentro de cada um de nós as sementes dessas virtudes. Se nós, como Jesus nos disse, né, quando for orar, vá para um quarto, se tranque no quarto. Ou seja, busquemos introspecção, busquemos o nosso interior, para a gente poder efetivamente tomar as melhores decisões. Mesmo que não sejamos espíritas, né? Sabendo que quando a gente ora, a gente tem contato com o nosso espírito protetor, ele nos intui pelos mecanismos que existem para isso, nos sugere boas ideias. Mas os mecanismos para isso são infinitos, mas a gente precisa buscar, não é verdade? E sabendo que estamos aqui para construir essas virtudes, aí vem a grande, talvez a maior de todas as questões. Tudo bem, eu já sei que eu estou aqui encarnado, sei que eu estou aqui por um objetivo, que é buscar o meu aperfeiçoamento, e que o aperfeiçoamento se busca pelo cultivo, pela conquista, pela construção das conquistas morais, dos sentimentos.
Essa é a grande mensagem de Jesus. Eu já sei disso, mas aí vem uma questão prática muito grande. Como que eu faço para isso? Como que eu construo virtudes? E o Livro dos Espíritos, também no capítulo, se me falha a memória, é o Sede Perfeitos, Sede Perfeitos está no Evangelho, na perfeição moral, ele fala, né, das virtudes e dos vícios. E aí a espiritualidade nos diz que existe virtude em cada vez que eu tento voluntariamente resistir aos meus maus pendores, ou seja, eu trago imperfeições que eu ainda não consegui trabalhar. Nós sabemos disso. Eu venho para a encarnação para ter esse tipo de oportunidade também. E eu lido com as questões da matéria que constantemente me estimulam a busca do prazer, a busca do sensorial. E quando eu já sei que essa não é a minha meta, porque isso não é construção de patrimônio espiritual, quando eu sei o que eu preciso fazer, as coisas facilitam. Por isso que a doutrina dos Espíritos tanto nos ajuda. Ela nos esclarece. O Cristo nos disse, enquanto esteve entre nós, né, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, o estudo e o conhecimento nos é tão importante. Então, já sei, eu preciso construir a virtude. Mas nós sabemos que não basta eu querer para construir alguma coisa. Eu não vou dormir hoje dizendo, poxa, amanhã eu quero ser uma pessoa mais paciente. Porque paciência é uma virtude que a mim, particularmente, ainda falta construir muito. Há muitos, mas a mim, particularmente. Eu não vou acordar amanhã de manhã mais paciente, simplesmente porque eu quero. O querer é fundamental, porque, como nos diz Leon Denis, a vontade é uma das maiores potências da alma. Ela nos empurra a fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Mas o processo de construção de cada virtude depende única e exclusivamente de mim. Não dependerá de mais ninguém. Então, quando eu me proponho a construir, por exemplo, a paciência, é porque eu ainda não tenho. Então, eu percebo, eu preciso me conhecer, prestar atenção nas minhas condutas e principalmente nas minhas reações a quando o meu ego, o meu orgulho é ferido. Porque não se transforma, meus amigos, aquilo que você não sabe que precisa ser transformado. Então, se cada vez que eu for impaciente e for indelicado com uma pessoa, eu tentar me justificar dizendo, mas é porque ela me tira do sério, ela me faz perder a paciência. A gente sabe que ninguém perde aquilo que não tem. No dia que eu for paciente, que eu for tolerante, que eu for caridoso, ninguém vai tirar isso de mim. Por isso, isso é a verdadeira propriedade. Uma vez conquistado, uma vez adquirido, ninguém perde. Ninguém tira isso de você. Isso também é muito libertador. Me lembrei agora de uma passagem em que Mandela, quando foi solto, né, depois de tantas décadas preso, ele recebeu, né, a visita de um ex-carcereiro que pediu desculpas a ele por tudo que tinha feito. E ele virou para aquele homem e falou, você não tem que me pedir perdão por nada, você não me fez nada. Ou seja, aquele espírito que já era muito superior ao patamar mediano de nós, né, que vivemos na Terra hoje, ele não se sentiu ofendido, porque ele sabia que aquela pessoa estava fazendo aquilo dentro da sua ignorância, dentro da sua imperfeição. Aliás, disso nós temos, né, um exemplo ainda muito melhor, que é de Jesus na cruz, quando ele pede ao Pai para perdoar aqueles que o imolavam, aqueles que tanto sofrimento físico infligiram ao Cristo. Mas ele já tinha essa construção, que um dia nós todos também teremos. Então, quando eu sei que eu preciso construir uma virtude que eu não tenho, o que eu devo fazer é o quê? É focar nessa virtude. Eu não vou deixar de ser impaciente da noite para o dia, mas eu posso estimular por disciplina, pela repetição de um movimento, aquela virtude, aquele conceito que eu quero introjetar, que eu quero incorporar ao meu patrimônio espiritual. Então, quando eu me deparar novamente com alguém que, como eu antes dizia, me fazia perder
a paciência. Quando eu me deparar com aquelas pessoas que falam ainda coisas tão sem sentido, que perdem o seu tempo para veicular coisas improdutivas, coisas que somente fazem nesse momento que nós vivemos, né? De isolamento, de tensão, muitas pessoas, né, sentindo, por exemplo, solidão, já com seu emocional combalido. Ao invés de nós vermos as atitudes que multiplicam o ânimo, multiplicam as boas qualidades da alma, nós ainda vemos aqueles que se comprazem em ficar repetindo, replicando pelas redes sociais notícias tão ruins, de desvios, de imperfeições, de desmandos. Então, a gente decide o que a gente quer. Então, nesse momento, quando me chega isso, ao invés de eu falar, meu Deus, não me amola com esse tipo de coisa, eu vou me calar. Vou parar, vou orar por essa pessoa, que ela possa despertar para perceber que o que ela está fazendo não está ajudando a ninguém, muito menos a ela. Que ela, na verdade, está cultivando, né, coisas ruins. Então, a gente, pela disciplina, vai desenvolver uma rotina. Emmanuel disse a Chico, que era um espírito tão superior a nós, que ele precisava de 3 coisas para a missão que eles iam desenvolver juntos. A primeira disciplina, a segunda disciplina e a terceira disciplina. Imagina, se Chico precisava ouvir a palavra disciplina 3 vezes, quantas vezes nós não precisaríamos ouvir? Então é pela disciplina, meus amigos. Eu me proponho a fazer uma coisa. Então, quando algo me acontecer que eu sei que vai me estimular uma reação impaciente, eu vou me segurar, porque eu estou no comando da minha vida. Os outros não determinam como eu devo agir. Eu tenho livre-arbítrio para isso. E quando eu não estou conseguindo fazer isso, eu peço ajuda, principalmente aquele que não sai do nosso lado, que é o nosso anjo protetor. Quando isso ainda não é suficiente, não conseguimos ainda ter esse acesso pleno, nós recorremos a tantas outras possibilidades. A doutrina que nos esclarece a construção desse entendimento, as mensagens dos benfeitores espirituais que tão bem nos fazem, para passar a desenvolver pela repetição a construção de cada uma das virtudes. Então eu vou construir a temperança, eu vou construir a tolerância, eu vou construir a docilidade, vou construir a brandura, eu vou construir o altruísmo, a empatia, pensar no que o outro está sentindo, tentar me colocar no local dele para tentar fazer alguma coisa, servir ao próximo. Né? Em bom resumo, a gente precisa aprender a servir, porque normalmente quando ainda estamos nas nuvens da ignorância, das paixões exacerbadas, o que a gente sempre pensa é que tem que ser servido. Quando nós viemos é para servir. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Jesus. Então, quando eu, por exemplo, me proponho a fazer alguma coisa, eu quero me dedicar a um trabalho no bem, por exemplo. Ainda que no primeiro dia a gente vai sempre muito animado, no segundo, no terceiro, no quarto, já bate uma certa preguiça, eu vou por disciplina. E todas as vezes que eu sentir uma certa preguiça, que é a minha imperfeição tentando aflorar, por disciplina. E quando você vê, você construiu uma rotina. A repetição de boas atitudes cria rotinas boas na nossa vida. É o que a gente busca, o chamado automatismo moral. Enquanto eu falo com vocês, apesar de ainda me ser muito estranho falar olhando para uma câmera de computador, enquanto eu falo com vocês, sem perceber, eu pisco, o meu organismo está funcionando, a minha digestão é feita, as minhas glândulas lacrimais estão lubrificando os meus olhos, enfim, tantas coisas que o automatismo fisiológico já alcançou e eu nem percebo. E um dia, repetindo as coisas no bem, nós vamos desenvolver esse automatismo moral. E cada vez que desenvolvemos automatismo moral na construção de uma virtude, nós estamos incorporando ao nosso patrimônio a verdadeira propriedade. Aliás, nesses tempos de isolamento social, né, que essa pandemia do coronavírus nos impõe de isolamento,
se a gente prestar atenção, nós estamos resgatando, né, uma série de hábitos que foram esquecidos. Coisas simples, corriqueiras da nossa vida, mas que no corre-corre da agitação, do trabalho, da vida na matéria, sem esse tempo para pensarmos em nós, porque se prestarmos atenção, meus amigos, o que esse isolamento nos propicia de melhor é o tempo de convívio conosco. Então podemos nos autoconhecer e perceber quanto nos emocionam determinadas atitudes que a gente vê hoje em dia por aí. Né? Coisas pequenas. Eu tenho uma amiga que quase todo dia, vários dias, ela manda por um grupo de WhatsApp quando o céu está bonito no entardecer com céu rosado. Isso é muito reconfortante. Quando nós vemos circular nas redes sociais vídeos de pessoas que vão para as suas janelas cantarem para tentar levar um pouco de alegria para aquele que está em casa, triste, na solidão. Nós temos visto tanto isso. Nós vimos, por exemplo, aquela imagem tão bonita que vem se repetindo, Brasil e mundo afora, do bombeiro no alto de uma escada Mageiros, tocando no seu trompete, Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim. Quantos não se emocionaram com aquela linda imagem dele a 60 metros de altura, levando um pouquinho de aconchego, um pouquinho de carinho para cada um. E já nos aproximando ainda do tempo final, né, desse nosso estudo, é importante a gente valorizar isso na nossa vida, né? Muitos hoje em dia estão falando, poxa, tem coisas que estão acontecendo, né? Campanhas que estão se multiplicando para arrecadar dinheiro para aquelas famílias que não têm condição de prover o próprio sustento. Nesse período não podem sair à rua para trabalhar nas suas atividades informais. Então essas providências precisam ser valorizadas, a gente precisa ver e participar, porque quando a gente faz isso, quando a gente vai para a janela bater palma para os profissionais de saúde, que não estão tendo a oportunidade como nós de ficar em casa, mais seguros e se arriscam, porque faz parte do mistério que eles abraçaram, como time de frente, né? O confronto com essa doença, quando nós fazemos isso, nós estamos aprendendo a agradecer. Quando nós valorizamos o entardecer, nem que seja pela fresta dos prédios, para olhar um céu cor-de-rosa, nós estamos valorizando a natureza que o Pai nos deu. Quanta vontade a gente não tem de caminhar na praia, olhar o mar, mas não estamos podendo fazer isso no momento. A gente precisa valorizar isso, meus amigos. A gente precisa lembrar. Muitos falam assim, era preciso um coronavírus para isso. Os espíritos, mais de 150 anos atrás, disseram no Livro dos Espíritos, na questão 783, que fala da marcha do progresso, que o progresso é lento, mas precisa ser gradual. E quando um povo estaciona muito tempo, sem progredir, Deus manda abalos emocionais ou físicos que fazem ele repensar nos seus valores. É isso que está acontecendo. A humanidade, mais uma vez, estava muito paralisada no seu progresso e Deus manda esse abalo emocional que mexe tanto com todos nós, mas que nós precisamos ver como uma oportunidade de crescimento. E eu queria finalizar com vocês, meus amigos, com uma reflexão que o Espírito Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Estante da Vida, ele nos traz na página 35, que tem o título de Sublime Renovação. Eu vou resumir a primeira parte para vocês. Fala de uma passagem da vida do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor, porque era o mais jovem dos dois Tiagos. E Irmão X narra que alguns meses depois da crucificação de Jesus, ele resolve se afastar do grupo dos apóstolos, deixa Jerusalém e, muito atrelado que ele era ao pensamento judaico, ele acha que permanecer no meio daquela multidão não seria exaltar as propostas do mestre. Ele buscava com isso dois conceitos que ele falava muito, pureza e elevação.
E ele achava que no meio dos pobres, dos sofredores, isso não seria possível. E ele se recolhe a um recanto nas proximidades da cidade de Nazaré e vai para um local campesino, onde ele tinha contato com a natureza, onde ele passava períodos muito grandes de adoração a Deus, de contato com Jesus, de quem ele sentia tanta falta pela sua presença tão importante. E depois de diz irmão X, cerca de 200 tardes, ao final de uma tarde, ele estava fazendo as suas orações, quando olhando para o alto ele vê um ponto luminoso. E esse ponto luminoso vem se aproximando da terra. E ele sente uma emoção, porque ele percebe que pode ser Jesus se aproximando depois de tanto tempo que ele esperou. E aquele ponto de luz se transforma numa figura humana que vem caminhando em sua direção e ele, muito emocionado, percebe que realmente era Jesus. Só que Jesus vem em sua direção, mas passa por ele. E ele é tomado de uma tristeza, de uma decepção muito grande, porque ele achou que Jesus estava vindo ao seu encontro. E a parte final eu vou ler para vocês, porque eu não conseguiria reproduzir com as palavras do irmão X a beleza dessa passagem. O discípulo solitário não suportou semelhante silêncio e, erguendo-se presto, correu até o divino amigo e interpelou: Senhor, Senhor, aonde vais? O Messias voltou-se e respondeu generoso: Devo estar ainda hoje em Jerusalém, onde os nossos companheiros necessitam do meu concurso para o trabalho. E eu, mestre, perguntou o apóstolo aflito, acaso não precisarei de ti no carinho que te consagro à memória? Tiago, disse Jesus, abençoando-o com um olhar, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável à extensão da luta. Deixei aos meus discípulos os infortunados da terra como herança. O Evangelho é a construção sublime da alegria e do amor. E enquanto houver no mundo um só coração desfalecente, o descanso ser-me-á de todo impraticável. Mas, Senhor, disseste que devíamos conservar a elevação e a pureza. Disse Tiago. Sim, tornou o excelso amigo. E não te recrimino por guardá-las. Devo apenas dizer-te que é fácil ser santo à distância dos pecadores. Não nos classificaste também como sendo a luz no mundo? O visitante divino sorriu, triste, e falou: Entretanto, onde estará o mérito da luz que foge da sombra? Nas trevas da crueldade e da calúnia, da mistificação e da ignorância, do sofrimento e do crime, acenderemos a glória de Deus na exaltação do bem eterno. Tiago desejaria continuar a sublime conversação, mas a voz extinguiu-se-lhe na garganta, asfixiada de lágrimas, e como quem tinha pressa em chegar ao destino, Jesus afastou-se após afagar-lhe o rosto em pranto. Na mesma noite, porém, o apóstolo renovado desceu para Nazaré e durante longas horas avançou devagar para Jerusalém, parando aqui e ali para essa ou aquela tarefa de caridade e de reconforto. E na ensolarada manhã do 7º dia da jornada de volta, quando Simão Pedro veio à sala modesta de socorro aos enfermos, encontrou Tiago, filho de Alfeu, debruçado sobre velha bacia de barro, lavando um feridento e conversando bondoso ao pé dos infelizes. Essa é a proposta de Jesus, meus amigos, que a luz não se afaste, não fuja das trevas, mas que a luz vá ao contato das trevas para dissipá-las. Lembrando, o que irmão X nos contou aqui nessa passagem, nós precisamos ir ao encontro da treva, a treva do sofrimento, da ignorância, da imperfeição. Nós ainda somos treva, mas já trazemos dentro de nós conquistas. E aproveitemos essa oportunidade abençoada da encarnação, amigos, para podermos ampliar essas conquistas do nosso patrimônio espiritual, construindo, como disseram os nossos amigos espirituais, a verdadeira propriedade. Que possa essa reflexão ser útil para todos nós, pedindo sempre
a sintonia e a intuição dos nossos espíritos protetores. Vamos então, amigos, à nossa prece de encerramento. Jesus, amigo querido, obrigado pelo envolvimento dessa hora. Obrigado por toda a sustentação, por todos os benefícios que o contato com os amigos espirituais nos proporciona. Mas ainda pequeninos que somos, Mestre querido, queremos te pedir. Fica conosco, fortalece a nossa vontade de construir essas virtudes que ainda nos faltam no coração e que possamos conseguir dividi-las com todos aqueles que estejam ao nosso alcance. Fica conosco, Mestre querido, graças a Deus.